Tá aqui. Uma coisa que eu quero que vocês mexam no semestre que vem, eu quero fazer isso na aula de microprocessadores, microcontroladores, é mexer com um projeto de circuito, tá? E para mexer com um projeto de circuito tem um software, eu gosto muito, ele se chama KiCad, tá? KiCad, para quem é daqui do Iguaçu, Pinhal e adjacências, tá? Então esse KiCad, ele é um software livre, tá aqui, eu estou vendo ele, kicad-pcb.org, né? Eu já abro a página dele, download, tá certo? Eu quero que vocês baixem, tá? Baixem esse software. Um pequeno detalhe, esse software ele é meio pesadinho, ele come só para download 1.2 GB, tá? Mas vale muito a pena, molecada, vale muito a pena. Quer ver? Olha, eu vou fazer com vocês rapidinho um circuito com o KiCad, tá? Então, olha, tá aqui o KiCad, eu abri, tá certo? Ele tem várias possibilidades, eu posso simular, eu posso criar o circuito, eu posso criar a placa de circuito impresso. É um troço muito bacana. É mais legal que o LaTeX, viu, Antônio? É mais legal que o LaTeX, tá? Eu garanto pra você. E aquele LT Spice lá também não gostei dele, não. Mas esse é legal. Presta atenção, Rafael. Que coisa chique. Então, olha, eu vou clicar aqui, ó. Vocês estão vendo, acho que o mouse, né? E eu vou... Aliás, antes eu tenho que criar um projeto novo, né? Arquivo, novo, projeto, tá? Eu vou criar esse projeto na minha pasta temporária do KiCad. Aqui. E eu vou chamar o meu projeto de LED. Tá? Vou chamar o meu projeto de LED. Tá certo? Aí, agora que eu criei o projeto, eu posso criar a esquemática dele. Então, olha, eu vou aqui e vou editar o esquemático do meu projeto. Ele é muito simplesinho para você trabalhar com ele. É fácil de trabalhar com ele. Então, olha, aqui tem um componente, um amplificador operacional. Olha lá, eu coloquei o mouse em cima, aparece adicionar símbolo. Vocês conseguem ver o meu mouse, gente? Ou não? Sim, dá pra ver. Oba, beleza. Então, ó, adicionar símbolo. É isso que eu quero fazer. Vou montar um circuitinho aqui, tá? Então, olha, ele vai carregar a biblioteca de símbolos. Tem símbolo a dar com pau aí. Tem muita coisa, tá? E a primeira coisa que eu vou colocar vai ser um conectorzinho. Tá? Vou colocar um conectorzinho genérico. Olha que legal, ele mostra para mim o desenho, cara. Aqui, ó, mostrou o símbolo para mim. É esse mesmo que eu vou colocar aqui no meu circuito. Coloquei aqui. Vou dar um zoom porque está muito pequeno, né? Então, vamos dar um zoom para deixar o meu circuito maior. Ou pelo menos para o meu circuito maior não, né? Para eu ver melhor o meu circuito. Então tá aí o meu conectorzinho. Eu vou, olha, com a setinha do mouse. Se eu deixar aqui no amplificador operacional, nesse símbolo, ele vai colocar outro componente. Como eu quero mexer nesse componente que eu acabei de colocar, olha, selecionar item, aqui no mousezinho. Eu vou clicar em cima dele com o botão direito do mouse. Aqui em orientação, eu vou virar ele está apontando para o lado esquerdo. Eu vou virar ele para o lado direito, ó. Tá certo? Aqui, ó, esse J está com ponto de interrogação, porque eu não disse qual o número de identificação desse componente. Eu vou dar um duplo clique nele e vou dizer que esse é o componente J1. Tá? Esse é o meu conectorzinho J1. Agora eu vou colocar um resistor no meu circuito. Então eu vou clicar aqui na biblioteca de componente, vou colocar o meu resistor mais ou menos aqui, já eu ajeito ele. Eu vou procurar resistor. Vamos procurar só como R, só. Aí, ó, ele já até mostrou para mim, é esse carinha mesmo que eu quero. Aqui, ó. Olha lá, agora eu posso colocar ele onde eu quiser. Vou colocar ele aqui. Aí, olha, eu vou de novo com a setinha, tá certo? Marco o meu componente e vou rotacionar ele. Eu quero que ele fique assim, ó, deitadinho, que nem quando a gente desenha. E esse carinha vai ser o meu R1. Então eu vou clicar aqui no pontinho de interrogação, ó. Marquei ele, é o meu R1, tá? Agora, pessoal, o valor dele, né? Vamos colocar um valor para ele. Aqui está um valor de R. Eu vou dar um duplo clique nesse R
e é um resistor de 1 kΩ, por exemplo. Tá? Então tá aí, um resistor de 1 kΩ, é o R1. Vou adicionar mais um componente. Cadê? Vou colocar aqui o meu componente e eu vou colocar um LED. Dá para pôr resistivímetro, né? Resistivímetro. Isso. Mas vamos com calma, Rafael. Vamos ver a parte legal. Aí, vou colocar um LED. Vou colocar o meu LED aqui. Tá certo? Vou aqui com o mouse de novo, né? Vou clicar em cima dele e vou rodar o componente para ficar do jeito que eu quero. Legal, tá do jeito que eu queria. Vou clicar no ponto de interrogação para dizer que esse vai ser o meu D1, né? O meu LED 1. Diodo. Isso, é o diodo, o LED é um diodo, né? O LED é um diodo, tá certo? Isso. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou conectar esses caras. Então aqui do lado, olha, tem um tracinho verde, vocês devem estar vendo aí, está escrito adicionar fio. Então eu vou colocar um fio ligando esse conector no resistor, um outro fio ligando o resistor no LED, um outro fio ligando o LED no conector. Tá aí, montei o meu circuito. Tá? Um detalhe, aqui no meu conector é onde eu vou ligar a minha bateria. Então eu vou dizer isso para o programa, que aqui é conector de bateria, tá? Então tá vendo aqui o símbolo do Terra? Eu vou clicar nele, vou clicar aqui no símbolo do Terra. Aí, olha, vou colocar aqui, ó. O que eu quero? Eu quero mostrar que aquele primeiro ponto é um VCC. É uma alimentação. Opa, tá aqui. Ok. Vou colocar aqui mais ou menos. Tá certo? Agora eu preciso dizer também que o ponto de baixo é um Terra, né? Então, de novo, olha. Adicionar porta de alimentação aqui. Mais ou menos aqui, tá bom. E agora eu vou usar um GND. Tá aqui. Um GND. Beleza. E lógico, né? Eu preciso indicar quem vai ser ligado onde. Então eu venho aqui no fio de novo, né? Cliquei aqui no fio. Cliquei em cima do VCC e vou ligar aqui. Joia, liguei um fio. Vou fazer a mesma coisa no GND. Cliquei no GND para esticar um fio e ligar ele aqui. Beleza. Beleza. Tá aí, montei o meu circuitinho. Pelo menos o esquemático dele. É um lugar onde eu vou espetar uma bateria. Aí tem um resistor, não é? E esse resistor está ligado num LED que liga de volta na bateria. É só para eu acender um LED. Ok? Só que, olha, eu vou construir uma placa de circuito impresso para esse cara. Tá? Se eu quero construir uma placa de circuito impresso, eu também tenho que dizer para esse carinha como são os componentes que eu quero usar. Então eu vou vir aqui em ferramentas e tem um negócio chamado atribuir footprints. O que é um footprint? O footprint ele é um desenho que tem que aparecer na placa de circuito impresso. Ou seja, o desenho que eu vou fazer na placa de circuito impresso, que vai ligar um componente no outro, é justamente feito através desse footprint. Ele está carregando uma baita de uma biblioteca de footprint para eu poder escolher. Tá? Então por isso que ele demora um bocadinho. Tá ok? Lógico, né? Por isso que ele tem 1.2 GB de tamanho, porque a biblioteca dele é enorme. Tá? Ele tem componente de tudo quanto é jeito. Mas tem que ter um pouquinho de paciência, né? Apesar do circuito ser pequeno, como eu falei, a biblioteca é grande. Então a gente espera um bocadinho. Às vezes dá tempo de sair para tomar um café, uma água, ir no banheiro também. E ele demora, e ele demora. Mas toda vez que ele vai carregar, ele faz isso ou só a primeira vez? A primeira vez de cada circuito. Ah, tá. Primeira vez de cada circuito. Mas aí, olha, abriu. Então, olha, os 3 componentes que eu tenho estão aqui, ó. O LED, o conector e o resistor. Tá? Para o LED, eu vou aqui do lado e vou escolher o LED que eu quero, né? O footprint do LED. Então, olha, LED tem SMD e LED tem THT. SMD é aquele Surface Mounting Device que eu falei para vocês, em que você solda em cima da placa. O THT é True Hole, True de TH Hole, né? Através. THT, True Hole Technology. Tecnologia de furo que atravessa. Tá?
Então é esse que eu vou fazer. E antes de escolher aqui eu selecionei que eu quero um LED THT. Aqui, olha, tem uma pancada de LED para eu escolher. Tá? Eu vou escolher um desses LEDs. Só que antes de escolher, tá vendo aqui olha, onde eu coloquei visualizar footprint selecionado. Eu vou clicar em cima dele e ele vai mostrar para mim o footprint, ou seja, o desenho que vai aparecer na placa de circuito impresso para o dispositivo, para o conector, para o LED, para o resistor que eu quero colocar. E agora eu vou procurar, olha, um LED de 5 mm. Aqui achei. Ó, então é esse desenho que ele vai colocar na minha placa, tá joia, é esse mesmo que eu quero. Tá? Agora, olha, já está aqui, ó, selecionei o LED, agora eu vou selecionar o conector. Então eu vou procurar aqui desse lado ó, um conector, ele é do tipo pin header, lógico, né? Eu já sei o que eu estou procurando, então para mim é fácil, né? Mas tudo bem, vocês vão aprendendo. É um conector do tipo pin header, eu quero um que tenha 2 vias. Não é esse, porque esse ele está deitado, eu quero esse que vai ficar em pé. Oba, é esse conector que eu quero. Joinha. Agora eu vou escolher o meu resistor. O resistor, pessoal, eu também tenho SMD e THT. Como eu vou fazer uma placa de circuito impresso que vai ser perfurada, eu vou escolher esse, THT. Tá? E eu vou procurar aqui, olha, qual que eu quero. Eu acho que eu quero esse... esse aqui... Acho que esse não, eu quero um maior um pouquinho. Ou pode ser esse? Acho que pode ser esse. Tá? 9 mm de comprimento, 3,6. Tá bom esse daí. Tá bom. Então tá aí, olha. Selecionei o terceiro componente que eu queria. Não tem mais componente nenhum para eu selecionar. Ó. Estão os 3 footprints selecionados. Beleza. Então, arquivo, salvar esquema. Aplicar, salvar esquema e continuar. E ok. Voltou para o desenho do meu circuito. O que eu vou fazer agora? Agora, gente, eu vou exportar esse desenho para eu poder fazer a placa de circuito impresso. Então eu venho aqui, ó, ferramentas, gerar arquivo netlist. É esse arquivo netlist que eu vou usar para fazer minha placa. Então gerar arquivo netlist, é formato padrão mesmo, gerar netlist. O nome ele mesmo escolhe para mim. Beleza, pronto. Agora eu já posso desenhar a minha placa de circuito impresso. Então eu vou sair do esquema, tá? Sair do esquema. Agora aqui, ó, tá vendo esse desenho? Editor de layout de PCI. É aqui que eu vou fazer minha placa de circuito impresso. Então vamos lá. Eu cliquei no editor de circuito impresso, tá aqui. Tá em branco, né? Mas tá em branco por quê? Porque eu tenho que importar esse arquivo netlist que eu acabei de gerar. Então tá aqui, ó. Carregar netlist, ó, tá vendo? Carregar netlist. Eu clico, atualizar. Aliás, antes vou selecionar o arquivo, né? Qual arquivo que eu quero? O LED.net, que é esse que eu acabei de escrever. Manter as associações existentes, sim. Atualizar PCI. Olha aqui em cima, ó, já apareceu para mim, ó. Fechar. Eu tô aqui com a setinha, ó, vou clicar na setinha para eu poder selecionar esse cara, tá? E trazer ele para dentro do meu esquema. Aí, olha, eu apertei a tecla M para ele mover, tá aqui. Vou dar um zoom, né? Porque tá muito pequenininho. Agora eu já estou vendo melhor os meus componentes, né? Vou dar mais um zoom aqui. Agora ficou num tamanho decente, né? E agora, pessoal, eu vou primeiro colocar os componentes na placa do jeito que eu quiser. Então, olha, eu quero colocar esse conector não do lado direito onde ele está, eu quero colocar ele do lado esquerdo. Então, olha, com o mouse eu seleciono, aí eu clico em M de mover e aí eu levo ele para onde eu quiser. Aqui tá bom para mim. Joia. Agora, aqui, ó, o LED, eu seleciono ele e eu quero colocar ele um pouquinho mais para baixo. Aqui tá bom para mim também.
O resistor também, vou mover o LED um pouquinho mais para cá, para a direita, tá? Tá selecionado, mover, tá aqui. Acho que agora tá legal. O resistor, pessoal, ele tá mais ou menos num lugar bacana, mas dá uma olhadinha, você tá vendo que tem um fiozinho ligando um componente no outro? Tá vendo? É isso que eu ia perguntar, são os fios, né? Exatamente, essa é a grande sacada desse software. Ele já desenhou para mim qual componente eu tenho que ligar de que jeito, cara. Então agora eu só tenho que desenhar as trilhas onde ele manda. Só que olha, o resistor, ele ficou meio estranho, porque tem uma trilha atravessando ele para um lado, outra atravessando ele para o outro. Então ele está, vamos dizer assim, na orientação errada. Então eu vou selecionar ele, aí ó, cliquei em cima dele e selecionei. E vou apertar o R para ele rotacionar o resistor. R, girou o resistor, não gostei, R, girou o resistor de novo. Vou mover, então apertei o M, e agora aqui, ó. Agora ele ficou legalzinho, cara. Agora eu gostei. Vou trazer o LED um pouquinho para perto. Cliquei em cima do LED, M para mover, e tá aqui. Tá aí, beleza. Os componentes estão do jeitinho que eu queria. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou desenhar as trilhas, tá? Eu posso fazer, pessoal, placa com cobre em cima, ou com cobre embaixo, ou com cobre dos dois lados, tá? Como a nossa placa é bem simplesinha, eu vou usar cobre só embaixo. Então, olha, eu vou selecionar o FCU, olha lá, camada de cobre superior. Eu não quero fazer desenho na camada de cobre superior. Aqui embaixo, olha, BCU, camada de cobre inferior. É essa que eu quero trabalhar. Tá vendo esse triangulinho aqui? Ó, ele está dizendo qual camada que está selecionada. Eu vou selecionar a de baixo. Aqui, ó. Beleza, selecionei a de baixo. Agora, olha, tá vendo aqui, olha, rotear trilhas. Esse tracinho verde. Eu vou clicar em cima dele. Agora eu vou desenhar as trilhas. Então eu começo aqui, olha, no VCC e levo para cá. Desenhei uma trilha. Eu vou aqui no resistor, trago para cá e desenhei outra trilha. Eu vou aqui no LED e desenho outra trilha aqui. Desenhei todas as trilhas que eu queria. Mas essas trilhas estão muito fininhas. Tudo bem, vamos deixar elas mais grossas. Eu clico na setinha, vou marcar, olha, Shift, marco a primeira, marco a segunda, marco a terceira, marco a quarta. Marquei todas as minhas trilhas, tá certo? Aí clico com o botão direito em cima dela, propriedades. A trilha, pessoal, olha aqui, ela está com 0,25 milímetro. Eu vou deixar ela com 1 milímetro. Olha a diferença. Olha como é que ficou. Vocês viram como é que ficou? Agora, agora eu vou fazer o corte que eu vou dar na minha placa. Tá? Eu vou fazer o corte que eu vou dar na minha placa. Aqui, ó, Edge Cut. Definição do perímetro da placa. Tá vendo que o azulzinho tá aqui no BU, né? Porque eu desenhei as trilhas lá embaixo. Eu vou trazer esse azulzinho aqui para o Edge Cut. Aí, ó, marquei ele, chique. E vou selecionar, ó, o adicionar polígono gráfico. Para quê? Para eu desenhar o perímetro da minha placa. Então, olha, agora eu vou desenhar esse perímetro. Começa aqui. Eps, o que eu fiz aqui? Não tá aqui. Começa aqui. Vou deixar minha placa um pouquinho grande, tá? Aqui. Aqui. E aqui. Opa. Não fechou o polígono, filho? Fechou. Escape. Tá aí a minha placa. Tá feita a minha placa. Sabe um negócio interessante? Eu vou testar para ver se eu não fiz nenhuma barbeiragem na minha placa. Tá vendo essa joaninha aqui? Esse bugzinho? Vamos ver se eu fiz alguma barbeiragem na minha placa. Executar ele. Ah, não, não achou barbeiragem nenhuma. Ó. Tá tudo certinho na minha placa. Fechar.
Agora, gente, eu salvo a minha placa. Salvei a minha placa, tá? E olha que bacana. Tá vendo visualizar aqui, ó? Olha que legal. Visualizar. Visualizador 3D. Aqui, meu. Olha a minha placa, cara. Aqui a parte de cima, né? Onde eu coloquei os componentes. Aqui as trilhas embaixo, ó. Embaixo é onde vão a solda. Exato. Aqui, ó. Tá vendo, meu? Que legal? Tá aí, velho. Olha que bacana, cara. Muito chique, né? Ô, Tarcísio, eu vi um desenho Bacana. ali, dá pra plotar isso aí? Eu falo nas Sim, impressoras. claro. Tudo, né? Vamos salvar. Vamos salvar isso daqui, ó. Pra gente poder imprimir e desenhar essa plaquinha. Então, arquivo. Imprimir. Tá? Eu vou imprimir a parte de baixo do cobre. Antes vou dar uma pré-visualizada. Aqui, ó, tá aqui a parte de baixo do cobre. Fechar, então eu vou imprimir. Vou imprimir em PDF, né? Então seria back underline cobre. Tá. Eu vou imprimir também mais algumas coisas para referência. Para eu fazer a furação da minha placa, ó. Eu marquei aqui, ó, F-mask. Aqui, ó, agora eu sei os lugares que eu tenho que furar. Então eu vou salvar isso também em PDF. Imprimir. E front mask. Além disso, se eu for fazer um negócio profissional, eu vou fazer o silk screen da minha placa, né? Então, ó, eu vou desenhar o silk dela. Pré-visualizar. Olha que legal, cara. Ele faz o desenho do silk screen da placa. Então vamos imprimir. É o componente? Pra você pôr certinho o componente? Exatamente. Então seria front silk. E tá aí, velho. Ele fez pra mim a placa. Você vê que facilidade, cara. Agora, ó, já salvei, né? Vou sair. Tá certo? Tá pronto o meu projeto. Arquivo sair, né? Aqui, ó, a pastinha do meu projeto. Olha as trilhas aqui, ó. Vou abrir o arquivo de trilhas para vocês verem. Tá aí o arquivo das trilhas. Vou abrir os pontos de furo. Aí os pontos de furo. Vou abrir o silk screen. Aí, ó, abri o silk screen. Então esse é o desenho para você colocar o componente certo no lugar certo. Chique no último, né? E agora eu vou parar o vídeo, que eu vou colocar esse arquivinho do KiCad para vocês lá no Moodle, para vocês se divertirem e, se forem usarem, o que eu quero que vocês usem, já comecem a usar desde já.